inspirar o pensamento, milagres faz acontecer. Vinde, Santo Espírito de amor, habitar o nosso dia, a nossa existência. Vinde libertar-nos de nós mesmos e vinde dar a tua luz para que possamos enxergar o mundo, a realidade, com teu olhar. Amém. Chama de amor, No Evangelho de hoje, neste dia 12 de novembro, celebramos o dia de São Josafá. O Evangelho é Lucas 17, de 20 a 25. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Ele respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Dirão: ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago de repente brilha de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus mais uma vez opta pelo simples. O reino de Deus não vem ostensivamente. Quantas pessoas encontramos preocupadas com o final dos tempos, com a vinda de Jesus? Esquecem de viver o momento? Esquecem de sentir que Ele está no meio de nós. A presença de Jesus é a presença do seu reino. Ele está no meio de nós na palavra sagrada. Ele está no meio de nós na Eucaristia celebrada. Ele está no meio de nós em cada sacramento. Ele está no meio de nós quando amamos, quando nos permitimos ser amados. Ele está no meio de nós quando somos caridosos, quando somos bondosos, quando perdoamos, quando não alimentamos vingança, quando não alimentamos ódio. Ele está no meio de nós. Quando Ele está no meio de nós, tudo se transforma. Quando Ele está no meio de nós, dentro de nós, habitando a nossa realidade, é a nossa realidade que se transforma. E poderemos dizer, Ele está no meio de nós. Não ali ou aqui e não aqui e não ali. O Senhor está. Ele está. Ele habita. E um dia, definitivamente, Ele se revelará. Mas não sabemos o dia, não sabemos a hora, não compreenderemos tudo. Tudo haverá o seu dia. Antes, porém, Jesus deixa claro: o Filho do Homem deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Óbvio, Jesus estava falando para o seu povo naquele tempo. Jesus estava avisando que algo difícil iria acontecer naquele tempo. Jesus falava aos fariseus. Hoje podemos entender e sentir como Jesus também fala para nós. Ele se revela no meio de nós, Ele se dá no meio de nós, Ele acontece no meio de nós. E quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, na missa nós dizemos: o Senhor esteja convosco, e a gente responde: Ele está no meio de nós. Mas entra no ouvido e sai no outro. Por quê? Temos dificuldade de sentir, de experimentar a presença sagrada, amorosa de Cristo Jesus, transformando, acontecendo no meio de nós. O Senhor, Ele acontece, Ele se dá no cotidiano, o cotidiano que é dom de Deus. O reino é uma realidade que começa
a acontecer entre nós, até que um dia tudo se transforma em plena eternidade. E nós, cristãos, preparemo-nos para viver a plenitude, mas antes não sem sofrimento, sem dificuldades, sem lágrimas para derramar. Não que o Senhor se divirta com isso, pelo contrário, Ele sofre conosco, mas Ele continua no meio de nós. O Senhor não abre mão de nos acompanhar, de nos amar. O Senhor não abre mão de nos consolar, de nos fortificar. O Senhor não abre mão de caminhar conosco, nos chamando a amar, reverenciar, louvar e servir. Este é o nosso princípio e fundamento. Sigamos o Senhor, abramos nossa existência para Ele, sintamos a sua presença amorosa no cotidiano, no dia a dia. Não espere para amanhã. Ele está no meio de nós hoje. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vou deixar já aqui o link para quem quiser fazer a inscrição para o terceiro encontro, que acontecerá a respeito do luto, a dor e a morte no contexto de pandemia. Quem vai falar para nós é o Frei Rivaldave Paz, que vai falar sobre as Sagradas Escrituras, o lugar do choro na Bíblia, quando choramos os nossos mortos. Mais uma vez, será um episódio, um ciclo de palestras para nos consolar e para nos ensinar que até mesmo nas lágrimas é possível encontrar a presença do Sagrado. Deixo o link para quem quiser se inscrever. Um abraço, compartilhemos esta mensagem e que o Espírito Santo de Deus nos console. Amém. Inspirar o pensamento, milagres faz acontecer, o reino bom, sabedoria. Vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz. Ó, vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, alma de Deus.